Então tá. Bom, gente. Vamos lembrar que a gente viu até agora. Hoje é a última aula, né, de geometria plana. Então a gente termina aqui, não menos importante, né, com o círculo e com o hexágono. Mas a gente já viu o triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2, isso aí. Eu vou pagar aquilo ali, já que tá horrível mesmo. Não, mas eu vou coisar depois de novo. Só para fazer um resumo aqui. O que a gente... Olá. Então, qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo, a área é base vezes altura dividido por 2. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Né? Lembrando que qualquer dos lados do triângulo pode ser a base, desde que a altura faça 90 graus com essa base. Então, cada triângulo tem 3 possíveis bases e 3 possíveis alturas. Tá? Aí nós vimos especialmente, né, na parte do triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui, né? A gente chama o lado maior dele aqui de A, os outros dois tanto faz. E a gente pode escrever que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Muito importante, né? Só válido para triângulos retângulos. A gente também pode, né, fazer o que a gente chama da semelhança de triângulos, que se eu tenho 2 triângulos, um menorzinho que o outro, assim, e todos os ângulos internos dos triângulos são iguais. E aqui eu vou chamar de Azão, aqui de Bzão, aqui de Czão, aqui de Azinho, aqui de Bzinho, aqui de Czinho. Então, quando eu tenho 2 triângulos, que têm os 3 ângulos iguais, eles são semelhantes e eu posso escrever relações de proporção entre os lados aqui. Azão sobre Azinho igual a Bzão sobre Bzinho igual a Czão sobre Czinho. Eu já vou ter que trocar essas bostas aqui. Então, ó, temos aqui uma fórmula importante da área do triângulo, essa fórmula importante aqui que é do Teorema de Pitágoras, e essas fórmulas aqui que são da semelhança de triângulos, né? E mais especialmente ainda também dos triângulos, temos o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem 3 lados iguais, ó, L, L e L. E aí eu fiz toda a dedução lá, porque a área desse triângulo, como qualquer triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Só que a altura do triângulo equilátero geralmente é uma coisa que a gente não sabe. Então, para calcular a área de um triângulo equilátero, sem precisar saber a altura, só sabendo o lado, eu fiz a dedução lá, e dá L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E aí fica a dica, né, como eu falei lá, que sempre numa questão que tiver lá nas respostas raiz de 3, possivelmente envolve triângulo equilátero ou, como eu vou mostrar aqui, o hexágono. Tá? Porque é o único lugar onde aparece a raiz de 3. Na geometria plana. Isso de triângulos, né? Aí o Jesus passou também na semana passada. Olha, essa caneta aqui, ela funciona de vez em quando e não funciona. Temos que comprar canetas, né? O dinheiro que a gente está ganhando do governo aí.
Os quadriláteros, né, gente? O primeiro deles. Ó, daí agora só não funciona mais. Começou tri bem. Essa bosta. Daí. Aí, boa. Vou dar só um apertinho aqui. Primeiro deles, o quadrado, né? Acho que o mais comum. O quadrado tem todos os lados iguais. E a área do quadrado é o lado dele ao quadrado, né? Lado vezes lado. Tá? Outra coisa que costuma aparecer para ter que calcular no quadrado é essa diagonal aqui, né? Vou chamar de D. E a diagonal de um quadrado. A dedução também é por teorema de Pitágoras. É o lado vezes raiz de 2. Tá? Então a área, o lado vezes lado, diagonal lado vezes raiz de 2. O perímetro, né? Nem falei de perímetro aqui, mas perímetro é só a soma dos lados, né? Eu acho, sinceramente, que não tem por que decorar a fórmula de perímetro, né? Olá. Tá? Então, o perímetro, por exemplo, do quadrado é 4 vezes L, né? L mais L mais L mais L. O perímetro lá do triângulo equilátero é L mais L mais L, 3L. E assim vai. Aí aqui temos também o retângulo, que é como se fosse o quadrado, só que não tem os dois lados iguais. E a área aqui é só A vezes B. Essa eu diria que é a figura que a gente mais usa na nossa vida. Quero pintar essas paredes aqui, né? Como é que eu vou saber quanto de tinta eu vou ter que comprar, né? Porque geralmente quando tu compra lá um coisa de tinta, tem para tantos metros quadrados de parede. Todas as paredes aqui são retângulos, né? Eu vou fazer uma altura da parede vezes o comprimento dela. Para essa parede, para aquela ali, para aquela lá, para o teto, se eu quiser pintar o teto. Tá? Então eu acho que essa figura que mais aparece. Só multiplicar as duas dimensões, né? Aí temos o paralelogramo, que é como se fosse um retângulo inclinadinho. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Como é de todos, né? Todos os quadriláteros é base vezes altura a área. Paralelogramo, ele só é mais inclinadinho, né? A altura, às vezes, não é tão óbvio, né? Como no retângulo, a altura é o próprio lado B aqui, por isso fica A vezes B. Tá? Paralelogramo. Depois tem o losango. Tá? O losango, ele tem os lados aqui iguais. E geralmente ele tem aqui dentro as diagonais. Então uma diagonal maior, uma diagonal menor. E a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá? Essa aqui caiu recentemente no Enem, acho que uns 3 anos atrás, por causa da bandeira do Brasil, que tem um losango, então vai que, né? Tá? E, por fim, o trapézio, tá? Esse aqui, eu acho que depois, né, claro, do quadrado e do retângulo, é o mais importante, tá? O trapézio ele é definido como uma base maior, uma base menor e uma altura. E a área do trapézio é igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Como se fosse a média das bases, né? Vezes a altura. Ou até como Jesus passou na última aula, é como se eu fizesse 2 retângulos grandes aqui, um usando essa base e outro usando essa base menor, calculasse a área deles e fizesse uma média das áreas. Tá? Isso é o resumão do que a gente viu até então. Assim, né, gente? Claro, é muita fórmula.
meu Deus, como é que eu vou, né, me achar nisso tudo, tá? Assim, gente, tem, né, eu acho que a mais diferente de todas realmente é o Pitágoras, tá? No sentido de que é um número ao quadrado igual a uma soma de quadrados, tá? Essa aqui, sem dúvida, tem que decorar, não tem que fazer, tá? Aí, pensando assim, né, o quadrilátero, todas essas formas que estão aqui são deduzidas a partir simplesmente da ideia de que uma área de um quadrilátero é a base vezes a altura. Então, todas essas fórmulas aqui, na verdade, são só formas diferentes de escrever base vezes altura. E o triângulo, se for pensar, ele é como se fosse metade de um quadrilátero, né? Todo quadrilátero a gente consegue dividir em 2 triângulos. Então, por isso que a área do triângulo é base vezes altura, só que dividido por 2. Então, faz sentido as coisas. Não precisa também achar que é impossível de decorar essas coisas, porque não é, né? E beleza, então base vezes altura aqui, só que tem esses diferentes tipos da apresentação da fórmula, né? E base vezes altura dividido por 2 no caso do triângulo. E aí o triângulo equilátero, que tem essa área diferente, mas eu demonstrei aqui na aula como chegar nessa área aqui, caso se esqueça, tá? Uma vez eu tive que fazer isso, acho que foi no primeiro vestibular que eu passei para engenharia química, porque eu falei, né? Comentei como a gente decora que a área do triângulo, a base vezes altura dividido por 2, e essa área aqui do triângulo equilátero é dividido por 4, é muito fácil de confundir, né? E achar que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, não sobre 4. Aí eu lembro que eu estava fazendo a prova assim, não tá certo, não tá certo. Aí eu fui lá e deduzi essa equação aqui só fazendo Pitágoras, né? Na metade do triângulo aqui, como eu mostrei na aula, tá a gravação já no online lá. Mas enfim, vale a pena decorar essa forma, tá? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, não sobre 2. E é isso, né, gente? Então, assim, parece muita coisa, mas são tudo só formas diferentes de apresentar a mesma coisa. Certo? Eu acho que, certamente, o que apresenta algo novo, realmente, é o círculo agora, né? Porque tudo que a gente está falando aqui são polígonos, né? São figuras com lados retos, e o círculo não tem lado reto nenhum, então ele é totalmente diferente. Mas antes, o último polígono que faltou, não menos importante, é o hexágono. Né? Polígono de 6 lados, né? E o que vai aparecer, claro, é o hexágono regular, tá? Que é aquele que tem todos os lados iguais. E aí, olha só, o hexágono tem 6 lados, né? Eu consigo fazer essa divisão aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vocês veem que um hexágono, ele é 6 triângulos. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu junto 6 triângulos pela pontinha deles aqui, forma um hexágono. E que triângulo que é esse? Bom, se eu sei que aqui, ó, toda a volta aqui tem 360 graus, né? E eu tenho 6 triângulos aqui, eu consigo calcular quanto que é esse ângulo aqui, ó. Interno aqui, ó, que é 360 dividido por 6. Que vai dar? 6. Não, 60. 60. Opa, então esse ângulo aqui interno é 60. E esse ângulo interno aqui do hexágono? Tá? Esse ângulo interno aqui que eu quis dizer é o ângulo interno do triângulo que forma o hexágono, né? Mas e esse ângulo interno do hexágono aqui, ó? Para saber ele, eu vou lá ver primeiro quanto que é esse ângulo externo aqui. Por quê, gente? Porque o que a gente consegue falar sobre todos os polígonos é que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Não confundir isso, né, com o fato lá que a gente falou do triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer figura, aí não só do triângulo, mas qualquer polígono, é sempre 360 graus. Tá? Sabendo isso aqui, eu consigo saber esse ângulo externo aqui, ó, porque são 6 ângulos externos. Ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui.
São 6 ângulos externos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se todos os lados do hexágono são iguais, todos os ângulos externos também têm que ser iguais. Então, quanto vai ser cada um? Só divido por 6 e, de novo, vai dar 60. Então, quer dizer que aqui, ó, aqui fora é 60 graus. Quanto que tem que ser aqui dentro, então? Por que 120? Muito importante, a gente falou isso aquele dia lá, que falou dos ângulos suplementares, que são ângulos que somados dão 180 graus. Eu até comentei esse caso aqui. Sempre, em qualquer figura, a soma do ângulo externo com o interno tem que dar 180 graus, porque olha, eles estão em cima de uma mesma reta. Então, se aqui é 60, o que faltou ali é 120 graus. E se ali é 120 graus, e eu dividir aquele ângulo ali, ó, pela metade, né, fazendo esse triângulo interno, quanto vai ter de cada lado? 60 graus. Então eu acabei de deduzir que aqui, dentro desse triângulo aqui é 60 graus aqui, é 60 graus lá em cima também, então ali também vai ser 60, né? Logo, que triângulo é esse aqui? Triângulo equilátero. Então são 6 triângulos equiláteros. O hexágono. Essa é a dedução fundamental aqui para conseguir saber qual que é a área de um hexágono. Acho que é importante essa dedução do Lourenço é que não tem como, a conclusão é que não tem como um hexágono, uma figura formada por 6 triângulos, esses triângulos não serem triângulos equiláteros. Obrigatoriamente, sempre que vocês verem um hexágono regular, vocês podem ter certeza que os triângulos que formam esse hexágono regular são triângulos equiláteros. Que eu acho que uma coisa não é clara, assim, de cara, assim, não é uma coisa tão óbvia. Tipo, eu enxerguei que será que não dá para encaixar 6 triângulos isósceles e formar um hexágono? Mas não, essa demonstração mostra que obrigatoriamente eles são equiláteros. Tá? E aí, como é que é a área de um triângulo equilátero? Tá no 4. A área de um triângulo equilátero. Muito bem, Giovana sabe ler o quadro, né? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Só que isso é do triângulo equilátero, né? Eu tenho 6 triângulos equiláteros, então é só fazer 6 vezes isso aqui. Tá? Como 6 e 4 aqui a gente consegue simplificar ainda por 2, né? A fórmula de livro aí que vocês vão ver é só esse 6 dividido por 2 que dá 3, esse 4 dividido por 2 que dá 2, né? Então fica 3L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Mas eu acho que faz mais sentido decorar isso aqui, tá? Porque daí, de novo, aí vai envolver outra fórmula aqui que perde um pouco, talvez, a noção de que a área do hexágono nada mais é que 6 triângulos equiláteros. Tá? Beleza? Hexágono é importante, tá? Só e o irregular ele aparece? Eu não lembro de ter visto. Nunca. Para não dizer, olha que coincidência, né? Para não dizer que eu nunca vi, hoje, numa aula particular que eu estava dando, eu tinha uma questão lá de aparecer um hexágono não regular, só que não tinha nada a ver com isso aqui, sabe? Era uma aula para o 8º ano, então era só uma questão de simetria, né? Que tinha que só refletir a figura. E aí era um hexágono regular, mas de geometria assim mesmo eu nunca vi. Bom, isso aí encerra então os polígonos. Você disse que é importante dar uma research pra gente calcular os lados. Não fala, esqueci disso aí. Esqueci. A gente ia calcular a letra, né? Não, mas ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu. Tá.
Ah, eu esqueci disso, meu. Ah, tinha que ter avisado antes, né, pro pessoal vir. A gente ia comprar pizza hoje também. Aí a gente... Putz, vocês que vêm. Vocês que vêm a gente compra. Tá. Círculo, então, né, gente? Figura, acho que mais bonita, mais... Figura mais poética de todas, né? Começamos definindo o que é o raio do círculo, né? Raio é a distância do centro até a bordinha, tá? E o que é a distância total daí? Isso aí. Cuidado que as questões gostam de... Distância que passa pelo centro. Isso. Tá? As questões gostam de confundir isso, né? Vai lá e dá o diâmetro. Aí vocês vão ver que nas fórmulas geralmente está o raio, tá? Então tem que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então a primeira coisa que a gente tira de informação é que o D, diâmetro, é igual a 2 vezes o raio. Tá? Diâmetro como... Quando a gente só tem uma distância qualquer entre um ponto ou outro do círculo, ó, tipo isso aqui até isso aqui, ó. Tá? Isso a gente chama de uma corda. Tá? Uma corda no círculo é a distância de um lado até o outro do círculo. A corda que passa pelo centro do círculo é o diâmetro. Que daí é a maior das cordas, né? Porque pensa que ó, essa corda claramente vai ser menor do que se eu, né, fizer lá o diâmetro todo. Tá? Então, é isso aí. O diâmetro tem que passar pelo centro. Beleza, agora, se lembra quando eu falei dos ângulos e eu comentei assim, por que a volta inteira tem 360 graus? Porque não é 100. Eu disse que é fácil de dividir por qualquer número. Perfeito. 360 graus é um número divisível por muitos números. É divisível por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, não sei. É por 8, é por 10, por 12, por 15, enfim. 360 é um número muito útil por causa disso. Mas é isso, foi uma convenção. A gente estabeleceu que era 360 graus a volta. Podia ser 100 graus. Eu posso inventar a minha unidade de graus, que é o graus do Lorentz, que é 100 graus. Tá? Que é uma unidade relativa. Daí vem a necessidade de... Beleza, eu não posso trabalhar com uma unidade que seja relativa, né? Eu tenho que ter uma unidade real. E aí a gente precisa ter uma unidade de ângulo que seja real, gente. Que seja um ângulo que não dependa de uma convenção qualquer. E aí que entra a necessidade do radiano. Tá? E vamos entender o que é radiano, tá? Ah, tem comida? Agora que eu vi, né? Ah, tá. Olha só, eu desenhei um círculo aqui, né? Aí ele tem um raio aqui. Eu vou pegar esse raio aqui, ó, e vou... Deixa eu usar de verdinho também. E vou escrever ele em cima da circunferência. Aqui, ó. Eu vou botar ele aqui em cima da circunferência. Vou ficar um pouquinho menor que isso aqui. Até vou usar Eu trouxe a cordinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou pegar o raio, essa medida aqui, e vou botar em cima da circunferência, ó. Tem que dar uma dobradinha, né? Mas é isso aí, mais ou menos por aí. Tá? E aqui tá o raio, ó. Esse aqui é o raio, ó. Claro, ele tá dobradinho, né? Tá em cima da circunferência. Aí, agora o que eu fiz, ó? Acabei de criar uma medida de ângulo que depende desse raio aqui, ó. Porque se eu vou ver agora qual é o ângulo que formou aqui, ó, este ângulo aqui, ó, é o que a gente chama do radiano, tá? Então este ângulo aqui, ó, é o 1 radiano. Então, isso me dá agora uma medida de ângulo que é
real, entendeu? Porque não é eu que inventei na minha cabeça. Eu desenhei um círculo que existe na realidade, peguei esse raio, coloquei aqui e vi o ângulo que esse raio forma com relação ao centro da circunferência. Isso vai ser igual para qualquer circunferência, porque se eu desenho uma circunferência maior, o raio vai ser maior. Então, a distância que ele vai cobrir na circunferência vai dar exatamente o mesmo ângulo sempre. Então, 1 radiano é uma medida de ângulo real que não depende de convenção nenhuma. E por isso que a gente acaba usando muito mais. E isso que vai explicar a fórmula que vai aparecer agora. Por isso que eu gosto de dar isso, apesar de que nas questões de geometria a gente pode usar graus tranquilamente, tá? Nas questões mais de trigonometria, que às vezes a gente tem que usar o radiano. Tá? Mas aí a questão que dá tá, beleza, agora que eu tenho uma medida de ângulo ali, quantos então, né? Quantos radianos tem numa volta completa, nos 360 graus? Olha, eu tenho que contar daí, né? Eu vou pegar um raio aqui, ó. Vou botar outro raio aqui. Vai dar mais ou menos isso aqui. Aí eu vou botar outro raio aqui. Vai dar mais ou menos isso aqui. Vocês veem que dá 3 e falta um pouquinho. Tá? Sempre que eu vou botar o raio de qualquer circunferência em cima da circunferência, vai chegar 3 e não vai chegar ali. Aí eu continuo. Vai ter mais um aqui. Mais um lá. E mais um aqui. E vai sobrar um pedacinho aqui ainda. Tá? Sobrou um pedacinho ali. Vocês veem que a circunferência cabe 6 raios e sobra um pedacinho aqui. Tá? E a gente pode daí, se eu não me engano, até o Maurício devia estar aqui para dar esse conhecimento aí da matemática, mas se eu não me engano isso foi feito uma tentativa e erro pela primeira vez, tá? Desde os gregos lá, que eles foram lá, desenharam círculos e foram medindo. Quantos raios eu consigo colocar exatamente aqui numa circunferência? Tá? E foram fazendo isso com diferentes raios, diferentes tamanhos de círculo, até chegar num número aproximado para qual número? 3,16. Tá, que número que é esse? Tá? É o famoso π, gente, tá? Isso aqui que falta, ele é mais ou menos 0,28, tá? Ou seja, eu tenho ao total na minha circunferência aqui, ó, 2 vezes π. Π o quê? O que eu acabei de botar em cima da circunferência? Que medida que eu botei em cima da circunferência aqui? O raio. Então, a circunferência do círculo tem 2π raios. Então, por isso que é 2πr. 2π raio. As professores vão falar. Sim, sim. Tá, então por isso que a circunferência de um círculo, tá? Aliás, deixa eu escrever isso aqui, né? Isso aqui é a circunferência, tá? Circunferência é 2πr. Porque se a gente pega o raio e coloca na circunferência aqui, a gente vai ver que vai dar exatamente 6 e faltar um pedacinho aqui, né? E isso vai dar 2π, tá? Para quem não lembra, o π, ele é um número irracional, tá? Ou seja, ele não é uma dízima periódica. E ele é 3,14, tá? Então por isso que dá 6 e sobra 0,28 ali, porque é esse 0,14 vezes 2. Qual que era aquele que era π vezes 0? É a área. Tá? E o π foi descoberto assim, tá? O π foi descoberto pela primeira vez pegando a circunferência e dividindo pelo diâmetro. E isso que dá o π, que eu falei que foram aproximando. Pegaram um círculo, calcularam a circunferência, mediram a circunferência, mediram o diâmetro e dividiram pelo outro. Aí dá 13 um pouquinho. Aí foram lá, fizeram mais preciso ainda, deu 3,1, um pouquinho. Aí foram lá, fizeram mais preciso ainda, deu 3,14. E assim foi indo
até chegar numa aproximação para o π, né? O π sempre vai ser uma aproximação, né, gente? Porque ele é um número irracional. Número irracional não tem, né? Não tem como botar numa fração que nem um número racional. Então, ou a gente escreve só π, ou a gente aproxima para 3,14, ou para 3, né? Às vezes algumas questões deixam aproximar para 3. Mas só se a questão dizer, né? Use π igual a 3. Senão a gente vai deixar ele ali, é o π. Tá? Isso me dá um... Não sei se alguém compartilha essa angústia. Porque assim, o π é um número tão importante, tão fundamental na natureza. Sabe? Pensa assim, gente, qualquer civilização no universo eventualmente vai ter que encontrar o π. Talvez eles não usem os mesmos números, obviamente, que nós, né? Não vão usar, talvez, esse mesmo conceito de unidade que nós usamos, sei lá. Mas vai existir o π. Entendeu? Qualquer lugar do universo vai existir o π. Porque tu olha para um planeta, né? Qualquer civilização vai olhar para uma estrela, vai olhar para um planeta, vai enxergar uma bola, que é um círculo, né? Quanto mais distante tu enxerga, mais próximo de um círculo perfeito e tu vai encontrar o π. Né? E esse número tão importante, ele é quase 3. Imagina que belo seria se fosse 3, exatamente 3. Mas não, tem que ser um número irracional aqui, tem que ter esse decimal que nunca acaba aqui, ó, 3,14, 15, podia ser 3, exatamente. Seria tão belo, né? Mas não é. Tá? Então, a circunferência de um círculo, 2πr, tá? Lembrando aqui, ó, isso aqui, tá? É uma medida linear, tá? Ou seja, a medida de uma circunferência, ela é sempre em metros, em centímetros, em milímetros, tá? Porque, ó, circunferência é uma distância, né? Eu pegar aqui o círculo aqui, ó, pegar e desenhar aqui ele toda com esse barbante aqui, né? Se eu conseguisse fazer isso, ó, botar o barbante aqui em cima dele, né? Esticar e medir essa distância. Tá? Então lembre que circunferência é uma medida linear, tá? Metros, centímetros e tal. Diferente da área, né? Daí a área de uma circunferência, não, né? É uma medida superficial. E aí, infelizmente, né? Impossível quase demonstrar isso assim na mão, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, vão no YouTube. No YouTube tem animações que mostram isso, né? Depois eu boto lá no material da aula. Que se a gente fosse cortando o círculo em várias fatias pequenas, e aí a gente consegue botar essas fatias como se fosse num retângulo, ia ficar um retângulo. Ó, é como se tivessem várias fatias assim da circunferência nesse retângulo. Tá. E aí aqui assim, uma dessas, o comprimento desse retângulo seria o comprimento da circunferência, tá? Que é 2πr. E a altura desse retângulo aqui seria r sobre 2. Tá? E aí, se eu for multiplicar, né, fazer a área, que é 2πr vezes r sobre 2, os dois vão se cortar, os r's vão se multiplicar, e aí a gente vai chegar no πr ao quadrado. Então, esta que é a área de uma circunferência, de um círculo. Tá? Então, vocês prestem atenção que isso é muito fácil de confundir, né? Uma coisa é πr ao quadrado. A outra é 2πr. Tu vê, as duas têm πr. E as duas têm o número 2, né? Só que essa aqui o 2 está multiplicando. E nessa aqui o 2 está como potência. Tá? Muito cuidado com isso. Para ficar mais óbvio aqui, ó, a área é como se fosse π vezes r vezes r. Oi? A área do círculo? A área de toda a circunferência aqui, ó, se eu fosse medir essa superfície. E por que tem 2?
Raio ao quadrado. Isso que eu falei que é difícil demonstrar isso na mão, tá? Porque tu tem que pegar um círculo e aproximar ele por um retângulo. E tu faz isso dividindo aqui em várias fatias o círculo, esticando ele aqui, e aí tu consegue mostrar que é como se fosse um retângulo de 2πr de comprimento e r sobre 2 de altura. E aí a área de um retângulo é base vezes altura, e aí chega nesse πr vezes r, que é πr ao quadrado. Mas vamos tentar relacionar com o que a gente já sabe, né? A gente sabe, por exemplo, que a área do quadrado é o lado vezes lado, né? E se então, o lado da circunferência, se fosse aproximar para o lado do quadrado, a gente teria que meio... A gente não tem um lado, né? Já olhou? Então, em vez de ser lado ao quadrado, a circunferência tem raio ao quadrado. E daí, se eu fizesse raio ao quadrado, eu ia ficar um quadradinho bem pequeno, né? E daí, vão dar exatamente que o raio ao quadrado vezes pi, ele dá o que falta para fechar o círculo. Mas é importante que tenha essa dimensão ao quadrado, porque, como toda medida de área, tem que ser ou metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados. Tá? E ó, só terminando aqui, a área é πr ao quadrado, que é π vezes r, né? Isso é diferente, ó, da circunferência, que é 2πr, que é como se fosse πr mais πr. Tá, então, ó, isso aqui é a área. Isso é a circunferência. Tá? Então, mostrando dessa forma, né, as fórmulas, fica muito mais fácil de ver como não são iguais, né? São muito diferentes. Uma é a área, estamos multiplicando raio vezes raio. E vezes o π ainda. E outra é circunferência, que é uma medida linear, que é a linha que eu usei para descrever o círculo. Que daí é πr mais πr. Eu só estou somando raios. Por isso que a medida ainda dá linear. Dá em metros, dá em centímetros. Ali é a área, medida quadrática. Metros quadrados, centímetros quadrados. Tá? Mas as fórmulas são muito parecidas mesmo, né? Eu acho que é 2πr, πr ao quadrado, né? Também é uma coisa misteriosa aí da natureza, como o 2 aparece e o πr, né? É bonito, né? O círculo é muito bonito, né? Fotos. Não, o Bruno tem a câmera cagada dele. Melhorou? Vou tirar isso. Tu consertou? Ela ainda continua igual. Funcionou. Só fica diferente. Só fica tem filtro. Tá. Aí eu só vou apagar agora aqui, só para terminar então o círculo, falar de alguns casos especiais, tá? E depois vamos fazer... Tu trouxe no... impresso, Jesus? Não. Vai botar no quadro? Tá. Se tu quiser ir coisando lá, para adiantar. Acho que só vou usar mais uma... se tu quiser apagar também aqui, eu... usa por enquanto aí, porque só para deixar depois os dois quadros aqui. Não, mas eu deixo aqui porque eu vou botar os casos especiais do círculo. Apaga aí também. Bom, gente, como nada são flores, né? Dificilmente vai aparecer numa questão assim, o círculo tá aqui, calcule a área, né? Vão ter ali malícias para se fazer, coisinhas para se fazer. Então, tem dois casos principais, tá? Que a primeira é a coroa circular. Coroa circular, tá? Que é um círculo dentro de outro. E aí pede para calcular essa área ali, né, entre os círculos. Então pede para calcular aqui, ó.
E aí, alguém tem uma ideia? Como é que a gente calcula? Um círculo dentro do outro e eu quero calcular essa parte externa aqui, ó. Calcula primeiro o de dentro, e depois a de dentro. Tem que calcular tudo. Você entendeu? Eu ouvi o que ela falou? Você falou? Ó, isso é inclusive muito importante, gente, que a gente vai usar isso como uma técnica, tá, para resolver várias questões de geometria, que é a noção de que para calcular uma área que eu não sei, eu posso usar subtração de áreas que eu sei. Ou soma também, né? A soma é mais fácil de visualizar às vezes, mas a subtração geralmente é que as questões mais difíceis de geometria exigem. Tu enxerga ali que para calcular aquela área eu preciso fazer a área de uma outra figura menos daquela. Tá? Por exemplo, sei lá, eu vou inventar uma outra coisa aqui. Tem isso aqui e isso aqui. E eu quero calcular essa área aqui, ó. Bom, isso claramente é uma figura que eu não conheço, né? Tipo, essa figura aqui não tem uma fórmula para calcular essa área, né? Mas o que eu sei? Eu sei que essa área de fora aqui é a área do círculo menos, daí, se eu subtrair essa área do triângulo aqui de dentro. Mas nesses casos vai ter essa informação. Sim, não, tem que ter, né? Mas só para dizer que para calcular áreas, geralmente a gente tem que fazer isso, né? Subtração de áreas. E aqui vai ser o caso, ó. Eu tenho um raio menor aqui, vou chamar de R1, que é esse círculo menorzinho aqui, né? E eu tenho esse raio maior aqui. Deixa eu botar aqui para fora para não... Que eu vou chamar de R2. Tá? E a área que eu quero calcular é igual à área do círculo maior, área do círculo maior, menos a área do círculo menor. Tá? E aí, né? A área do círculo maior é π R2, que eu chamei aqui, ó, que é o raio maior, né? R2 ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é π vezes R1, que eu chamei o raio menor, ao quadrado. É isso aí. Tá? Se vocês verem nos livros aí, na internet, essa forma vai dar um pouco diferente, que esse π aqui dá para ser colocado em evidência. Aí fica π que multiplica raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Mas é a mesma coisa. Professor, se fosse para descobrir o R1, só inverte a posição? Tipo, da forma... Se eu quero descobrir o tamanho menor. O raio menor? Aí tem que saber a área. Tem que saber a área daí. Para calcular o raio menor. Porque para calcular essa área, tu precisa saber os dois raios. Se tu não sabe um deles, aí tu tem que saber a área, então. Né? Depende do que a questão vai pedir. Tipo, se tivesse só as informações do maior. Não tem como. Tem que saber a informação do menor também. Claro, ele pode te dar diretamente o raio do menor, ele pode te dar a área, por exemplo. Pode brincar com essas coisas, né? Ele te dá o perímetro do menor e a partir do perímetro achar lá. Isso. Ele vai, sabendo que a raio do maior é tal, e sabendo que a área do triângulo menor é tal. Qual que é a área da coroa aqui? Aí é o que Jesus falou, ele tá dando o raio do menor, mas de uma forma indireta, porque ele tá dando a área... Não, ele já dá as duas áreas. Né? A coroa sempre vai ser saia quadrada aí, é maior? Oi? A coroa sempre vai ser o maior aí? Maior menos o menor. Isso. Tá. Outra coisa é o setor circular, né? Que nada mais é que tipo só uma parte do círculo.
Tá? Temos casos mais simples que é, primeiro a metade do círculo, né, que vai ter que ser aqui, obviamente, 180 graus. Aí a área disso aqui é só pegar a área do círculo, πr ao quadrado, e dividir por 2. Porque é metade da circunferência. Se for 1/4 de circunferência, que é quando aqui é 90 graus, aí é só pegar a área do círculo todo e dividir por 4. Porque é 1/4 do círculo. Tá? Uma bolachinha assim que é 90 graus ou a bolachinha que é 180 graus. E generalizando isso para qualquer ângulo, então se a gente tem um círculo qualquer aqui, deixa eu fazer maior isso aqui. Então, ó, tem um círculo qualquer aqui, quero saber a área desse setor aqui, ó. Só a área dessa parte. Tá? Eu preciso saber daí, de novo, seja de forma direta ou indireta, né? A questão vai ter que me dar este ângulo aqui, ó. O ângulo θ. E eu preciso saber, evidentemente, também o raio. Tá? E atenção, o que é a área do círculo todo, né? A área do círculo todo é πr ao quadrado. E isso é para o círculo todo, ou seja, quando ele tem 360 graus, né? Para eu saber a área do setor, eu só faço uma regrinha de 3. πr ao quadrado é para os 360 graus. A área do setor que eu quero saber é para esse ângulo θ aqui. Tá? É uma regrinha de 3, que foi a mesma coisa que a gente fez antes, só que de forma mais intuitiva, né? Se eu tenho metade de uma circunferência, a área é metade da área da circunferência. Se eu tenho 1/4 da circunferência, a área é 1/4 da área da circunferência. Isso aqui só generaliza para qualquer ângulo. Isso aqui é a área de um círculo para 360 graus, que é o círculo todo. A área que eu quero saber, do setor que eu quero saber, para esse ângulo θ ali. Então, por exemplo, se o ângulo for 60 graus, bom, 60 graus é 1/6 de 360. Então a área vai ser πr ao quadrado sobre 60. Isso. A gente pode escrever, de novo, eu gosto de evitar, assim, né, botar fórmula, assim, desnecessariamente no quadro, né, gente? Mas... seria esta fórmula aqui, né? Que é só a aplicação da regra de 3 aqui que eu acabei de montar, né? Então, o θ vezes πr ao quadrado sobre 360. Porque isso aqui, ó, vai me dar a proporção da área que eu quero, né? Como quando era 180 graus, ó, ficou 180 sobre 360, que é 1/2. Aí ficou πr ao quadrado sobre 2. Esse teto, a questão vai dar? Sim, se for o caso. É o ângulo. A gente tá tentando descobrir se fosse só assim. Não, é o ângulo geral, entendeu? Por isso que a gente bota θ. Para qualquer ângulo, só faz isso que tu vai achar a área. Sim, não, mas eu achei que tipo, esse seria o ângulo já. Tipo, é algo Não. conhecimento de todo mundo. Não. θ é o x dos ângulos, né? Quando a gente não sabe o ângulo, a gente diz é θ. Tá? Mas assim, de novo, eu não acho que essa forma, uma forma que precisa decorar. É só pensar em proporção, pensar como regra de 3. A área do círculo todo, πr ao quadrado para 360 graus, a área do setor que eu quero para o ângulo que está me pedindo. Tá? E beleza, isso aqui que é círculo, tá? Tinha ainda mais uma parte, que é a parte das figuras inscritas e sobrescritas e tal, mas eu acho que é... Isso a gente cobre nos exercícios. É. Nos exercícios aí. Vai de novo aí. Oi. Ali tá 180 graus. Do outro. Aham. 90. 90, é.
Eu vou passar uma agora aqui pra começar a fazer. Não esquece de mandar em HD ali. Eu não sei se eu mandei ali. Ah. Não, manda em HD, por favor. Porque na hora de eu fazer lá, eu corto, eu aumento, entendeu? Eu amplio a imagem. Tá. Tá, então a gente aprendeu que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, né? Então, e o que a gente precisa fazer nesse problema aqui é parecido com o que o Lourenço já estava explicando sobre o círculo subscrito. Então, a gente tem a área do quadrado laranja, que é um quadrado grande, né? Que a gente vai subtrair da área do quadrado pequeno, né? Que é roxo. E daí, tirando essa área aqui desse quadrado grande, isso vai ser essa borda que a gente está querendo, né? Todo mundo visualiza isso? Que essa borda laranja é resultado de eu subtrair do quadrado grande o quadrado pequeno? E daí a área do quadrado pequeno eu tenho, né? Mas a área do quadrado grande eu não tenho. E para eu achar a área do quadrado grande, eu preciso do lado do quadrado grande, né? Peraí, Jesus. Vocês conseguiram entender esse passo aqui? Da subtração de áreas? Calcular o maior. Tu, Gabriel, conseguiu entender? Calcular o maior para tirar o menor. Hã? Tá bom. E tu conseguiu entender, cara? Hã? Tá. Alguém tem uma folha e uma tesoura? Acho que eu consigo explicar melhor. Aham, folha e tesoura. Vou me emprestar aqui, obrigado. Consegue compreender? Subtração de áreas? Conseguiu? Conseguiu? Captar? O negócio da subtração de áreas. Isso, só que agora... Tá, mas entendeu que para calcular a área que a gente quer, Essas horas que a gente você vai pegar cai muito a área difícil. maior e subtrair a área menor. Acho que eu já... Tá. Não, acho que eu consigo. Hã? Ele tem uma tesoura só pra ele. Nossa. Tá, tu fez Ele certo comprou isso aqui, hoje. beleza? Então, tu calculou que... Tá, tu calculou que isso Vou aqui é perguntar. 20, entendeu? Sim. E agora qual que é o lado do quadrado maior? Eu quero cortar. Tu consegue cortar um quadrado? Não, 5 é só esse pedacinho, Mas e que tá tá? vendo? Tu Tem precisa que... saber o lado do quadrado maior. Tipo, não tem. Se tu tem que cortar de um jeito que o Tu tem quadrado 5 no de cada centro, lado, mas tu tem ele não agora que fique descobrir que é 20 aqui no estragado. meio. Que a gente consiga meio que... Agora não sei. Isso. Ó, bota 20 aqui no meio pra tu ver. Bota uma retinha. Aqui? É, aqui no meio, passa uma retinha ali. Aham. Isso. 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 Então, se aqui é 20, aqui é 5 e aqui é 5, quanto que é o total? É isso aí. Tá, mas no caso ela tem. Falou que tava certo. Tá, mas não Menor pensa é nisso ainda, 25. entendeu? Tu tem que primeiro descobrir qual é o lado do quadrado Eu tava maior. testando a tua capacidade Perfeito. de manter seu argumento. Porque por isso que o primeiro passo é, tá, tu tem que fazer a área do quadrado Nossa, maior Perfeito. menos a área do quadrado menor. Correto? Então tu tem que saber o lado do quadrado maior e o lado do quadrado menor. Que foi isso? Tu já descobriu o lado do quadrado menor, que é esse aqui. Muito obrigado. Então o lado do quadrado maior, agora tu vai pegar esse 20 que tá ali no meio e tu tem mais 5 pra lá e mais 5 pra cá. Então vai dar 30. Ah, tá. Então o lado do quadrado maior é 30. Ah, sim, mas sim. Meu Deus. Agora tu consegue fazer, entendeu? 30 ao quadrado. E aí? Ô, pessoal, vê se isso aqui faz mais sentido. A figura que a gente tem é essa figura Tá aqui, gostando? certo? Só que o que a gente tem interesse Olha lá. é a margem laranja, né?
Então, o exercício é que se eu tenho a figura inteira e eu subtraio a parte em roxo, eu vou ficar só com a margem dela, tá? Tira a parte azul e fica só com a laranja. Sim. Conseguiu captar lá, Maria? Olha lá, mostra lá de novo. Tá bom. Então, Lá na frente tá. Olha só. Pode botar as coisas. a gente tem a figura inteira. Só que o que a Não vai questão aparecer. está pedindo é só a margem laranja, né? Então, a figura ela é composta por 2 quadrados. E se eu tirar da figura do quadrado grande e subtrair e deixar só a parte por fora, então eu tirei a parte de dentro da parte de fora, eu fico só com a margem. Então, por isso, para a gente conseguir chegar na área da margem, eu tenho a área inteira e diminuo só o quadrado, que essa parte daqui eu fico com a margem só. Eu me menti. Eu vim aqui te corrigir agora. Então, para isso, o que a gente precisa, né? A gente precisa a área do quadrado menor, que a gente já tem, né? Que são 400 metros quadrados. E a gente precisa a área desse quadrado maior aqui, né? Que a gente não tem. E essa aí fica 5 metros cada lado. Então, o que a gente sabe? Na verdade, a gente sabe que esse quadrado aqui, a área dele vai ser 5 metros de um lado, mais 5 metros do outro. Então, 5 metros aqui, mais 5 metros aqui, mais ao lado do quadrado menor, né? Que eu vou chamar de x. Que a gente não tem o lado do quadrado menor, né? Mas a gente sabe que a área dele é 400 metros quadrados. E a gente sabe que a área dele também é o L ao quadrado. Então, se a gente sabe que a área dele é o próprio lado ao quadrado, eu posso usar a fórmula da área para achar o lado. Então, o lado vai ser a raiz da área. Então, nesse caso aqui, o lado vai ser raiz de 400 metros quadrados. Daí, 400... Quanto que é raiz de 400? 20. É 20. E quanto que é raiz de metros quadrados? Quanto que é x ao quadrado? Raiz de x ao quadrado. Então, quanto que é raiz de metros quadrados? Por que isso é importante? Porque quando a gente faz essas transformações, a gente está mudando a dimensão. Eu estava na área que é uma dimensão espacial de metros quadrados e eu consegui o lado que é uma dimensão de uma direção, né? Que é metros. Então, essas transformações também aplicam para a unidade. Então, a gente tem que o lado do quadrado grande é 20 mais 5 mais 5, então esse lado todo é 30 metros. E se o lado todo é 30 metros, a área do quadrado grande vai ser 30 quadrado, né? 30 metros ao quadrado. Daí a área vai ser... Quanto que é 30 metros ao quadrado? 900, né? 30 vezes 30. 0, 0. Tá 900, né? Fazendo aqui rapidinho. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Vezes 10 vezes 10. Que é 900. Então, a área desse quadrado grande aqui é 900 metros quadrados. Então, se a área do quadrado grande é 900 metros quadrados e do menor é 400 metros quadrados, qual que é a área da margem? É 900 menos 400, né? Que é 500. 500 o quê? Ainda metros quadrados, né? Tá. Isso aí. Tá, vamos com outra questão, então. Eu vou deixar, pode copiar. Só vou apagar essa parte aqui para ter espaço. Tá. A A gente passou a chamada já. Quer chamar? Eu pego aqui foi bola, né? Tem problema.
Nem comprei, eu sabia que a minha. Assim, não quer ser muito alto também. Ah. Mas a minha namorada foi mais grande. Olha! Hã? Não, 9. 9. Não, é. É antes, talvez, né? Que horas são? 8h10. 10:09. Fiquei diva com esse corte de cabelo. Olha! Bem que eu não tenho que tava diferente. Pô, mais fácil, não é? É a primeira vez que eu vejo ele ontem ele tava assim. Mais fácil de cuidar do cabelo, assim, né? Eu não tenho problema de cuidar de cabelo. Não, eu compro um shampoo e dura 1 ano meu shampoo. Não, pior que não. Mas adivinha, qual que é o shampoo que eu uso? O shampoo do Cristiano Ronaldo. Não, melhor shampoo. Que é shampoo, é condicionador, né? É lubrificante para Lava motor do louça. carro, lavar louça. Cobra vários dinheiros. Tá, gente, outra questão aqui então. Questão de achar ângulo. Então temos um paralelogramo. Gente, temos um paralelogramo e daí tá pedindo para achar esse ângulo interno aqui. Então percebam que existe um segmento de reta interno aqui. E vocês basicamente têm que achar um jeito de achar esse ângulo. Então vou dar uns minutos aí para ver se vocês conseguem e daí depois eu vou lá e resolvo. Mas reforço, isso aqui é um paralelogramo. Então essa distância aqui é igual a essa distância aqui e os ângulos opostos são iguais. Caraca, eu não sei fazer isso aí. Vai fazer do retângulo depois de uma pensar. Bom, aqui é 120, aqui é 120. Ah, esse aqui é 4, daí vai ser igual, tá. Ah. Eu não sabia fazer, mas eu acabei de aprender. Não, mas ele resolveu em um minuto. Acabei de também. aprender. Não é tão difícil. Tá, então lembrando o paralelogramo, lados opostos iguais. Lados opostos iguais. Ângulos opostos iguais. Então, o que isso significa? Os opostos também é 60. Não foi. 120 graus. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tá, Oscar, mas não necessariamente esse 120 é igual a esse daqui. Não, esses dois são iguais. Tá, mas... E esses dois são iguais. Essa é a definição do... Esse aqui, sim. No caso, esse aqui é 120. O paralelogramo é isso. Ele é um quadrilátero que os ângulos opostos são iguais e os lados opostos são paralelos e iguais. Os outros não são 120, Isso, né? então no caso, Não. esse aqui eles não vão ser 120. Mas eles vão ser iguais. Porque eu tinha escrito algumas questões no quaderno e eu esqueci meu quaderno, mas eu lembrava desses aqui de cor.
Mas eu baixei a lista do ano passado, daí depois eu vou passar umas do ano passado. Ah, tem uma que eu gosto que é aquela assim. Deixa eu ver, tá aqui. Que é assim, ó, um triângulo, retângulo aqui. E outro aqui, ó. Aí dá isso aqui, sei lá, 3, 4 e pede... Tem um uma lado assim aqui. na lista. É, pois é. Eu vou passar isso. E tem que dar mais uma aqui. Aqui, ó. Isso aqui, o Maurício já passou muito exercício de triângulo também. Tá? Eu queria passar mais quadrilátero e círculo, talvez. É, pode ser também. Um de trapézio, né? Fazer um de trapézio, talvez esse aqui. Tá vendo que perto? Termina X. Uhum. Esse aqui é tranquilo. Esse aqui é difícil. Esse 7 aí. Tem que fazer um sistema de equações para resolver. Eu tava fazendo em casa. Porque é x e x, e daí eles são iguais, e daí tu tem que fazer Pitágoras e depois fazer a fórmula da área, igualar a Pitágoras com a fórmula da área, daí fica um sistema de equações de segundo grau. Tá, mas dá pra fazer também, não? Tipo, tu vai fechar o Pitágoras aqui, né? Aí aqui é x, aqui é 8, e aquele pedacinho ali é 32 menos x. Sim, daí dá Pitágoras e daí dá um sistema de equações de segundo grau que a gente tinha de resolver. Tá. Esse aqui é fácil. Ah, essa aqui é uma boa, eu acho. Também. É, aquele ali, talvez. Tem. E aí? Deu? Ué, deu 150 vezes 20. 150 só. Tá, cadê essa tá na cicaleira aí? mesa. Tá na mesa. Aí ela leva a mesa pra casa, né? Porque aqui, ó, aqui é 120, 120. Tá. Aí eu fiz 120 mais 120 dá 240. Tá. Eu fiz 360 mais 240, que deu 120. Tá. E aí aqui, Tá. aqui é um 120, só que tá dividido no meio, então fica 30, né? Será que tá dividido no meio? Como é que tu pode dizer que tá dividido no meio? Porque parece, né? Ah, parece? Tu Vamos nunca, resolver a questão aqui, tu pessoal? nunca pode Bora? assumir essas coisas. Tá errado, inclusive. Gente, vamos resolver a questão? Tá. Então a gente sabe que por ele ser um paralelogramo, a Foi todo figura, os ângulos opostos são iguais, né? Foi o que eu disse. Isso quer dizer que esse ângulo aqui do outro lado ele é 120. E também por ser um paralelogramo, a gente sabe que os lados opostos são iguais. Então se aqui embaixo é 10, aqui em cima é 10 também, né? Então para aqui em cima ser 10, se esse segmento aqui é 6, o que seria o resto? 4, né? Então aqui é 4. Desculpa. Então daí eu faço uma pergunta. Beleza, e daí a gente forma esse triângulo aqui, que forma, ele é um triângulo que ele é 4 e 4, ou seja, ele é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, e ele, um dos ângulos internos é 120, e a gente sabe que os outros dois ângulos, por ele ser isósceles, e só por ele ser isósceles, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E então, a soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser 120, mais 2 vezes o ângulo igual a 180. Cara, ficou muito parecido com 2 aquele teu alfa ali. Não ficou igual, né? 2 vezes alfa. Então, o alfa vai ser 30. Que é 180 menos 120, 60. 60 dividido por 2 dá 30. Eu falei sempre igual a isso aí eu... É que tu fez uma dedução errada aqui, tá? Chegou no resultado. É, mas aí foi por sorte, né? Ó, esse é o triângulo aqui, ó. Porque, ó, a Giovana, ela olhou para esse ângulo aqui, viu essa retinha aqui e disse, dividir pela metade, né? Tu não pode afirmar isso, entendeu?
Ao menos que a questão dissesse isso diretamente. Sabendo que esse aqui é a bissetriz daquele ângulo, né? Que significa... Tá? Então tu deu sorte aí, porque tu disse que era 30 aqui e 50 aqui, né? Não. A gente só pode fazer essa afirmação porque esses dois lados são iguais. Então, por isso que é importante primeiro ver que esse segmento de triângulo aqui é 4. Tá, então, se esse alfa aqui é 30, quanto que é x? Botei 30, aqui não parece. Mas eu fiz 150. Não, mas era 30, porque aqui tu colocou 30 e aqui 30 fechava 60. E aqui tu colocou 30 também. Tá duvidando da minha cabeça. Mas foi sorte, foi sorte. Eu senti que era exato. Sentiu que era... Tá, e no final ficou isso aqui, né? Eu sei que esse ângulo aqui, dessa parte aqui é 30. Eu sei que o restante é x. E o restante é para dar 180 graus, né? Então, os 30 graus mais x é igual a 180. Então, x é igual a 150 graus. Dúvidas? 150, esse ângulo aqui. Parece que você tem que ser isso. Eu sou muito cursivo. Sim. Porque a questão, ela diz que essa figura aqui é um paralelogramo. E das propriedades do paralelogramo é que os lados opostos, eles são paralelos e eles têm o mesmo tamanho. Então, por ser um paralelogramo, a gente sabe que se esse segmento aqui é 6, a soma aqui com o 6 tem que dar 10. Então, a gente sabe que é 4. Outra coisa que tem que fazer muito, né? Além de fazer subtração de áreas, para achar medidas, a gente tem que subtrair medidas também, né? Que era isso aí, subtrair 6 do 10 ali, para chegar no 4. Professora, eu só não entendi como é que você falou do triângulo. Eu falei porque todo triângulo tem 180 graus. É que tá. No momento que a gente descobre... Eu desenhei ali embaixo o triângulo. Ó, no momento que a gente descobre que esse lado aqui é 4, surge uma propriedade interessante que esse triângulo aqui, a gente descobre que ele é um triângulo isósceles. E como ele é um triângulo isósceles, ele significa que tanto esse triângulo aqui, esse ângulo aqui, quanto esse ângulo aqui, são iguais. Antes não tinha como afirmar isso, tá? Não tinha como olhar para a figura e dizer qual que era o valor de qualquer um desses ângulos. A gente sabe que a suma interna é 180, mas sem saber que ele é isósceles, não dava para dizer que eles são iguais, né? Mas então, sabendo que ele é isósceles, eu sei que a soma desses triângulos aqui é 180 e eu sei que esses dois são iguais. Então, é basicamente 120 graus, que eu sei que é 120 porque é o oposto desse aqui, né? Mas esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo, né? Vai ser igual a 180. Então, eu passo isso aqui subtraindo, né? Fica 2 vezes o ângulo, igual a 180 menos 120. Isso aqui é 60, né? E daí fica que o ângulo é 60 sobre 2, que é 30 graus. Parece ser 6,6, né? É difícil também porque eu sou canhoto, então eu vou escrevendo e eu vou tampando com o corpo, daí eu tento... Não, mas agora eu Entendeu, Carolina? eu só não tinha entendido que não tinha chegado a 150. Mas aí eu entendi que era os 30 graus e... Isso, e daí eu peguei esse recorte aqui da figura, ó. Tipo, é como se eu peguei isso aqui, essa parte aqui,
Que ficou basicamente uma linha reta, né? A gente sabe que uma linha reta, o ângulo de uma linha reta é 180, né? E daí a gente sabe que tem uma parte aqui que é 30 graus, que a gente descobriu aqui, e o restante é o x. Então o x mais esse 30 graus é 180, então o x é 150. Qualquer um de vocês. A aula de amanhã vai ser de tarde ou de manhã? De tarde. De tarde. Quero saber se vai ter, né? Amanhã. Ah, mas não é amanhã. Vai chover? Ai, que amanhã eu acho que eu não vejo. Aham. Vai ser de tarde. De tarde. 2 horas. Daí eu vou lá. Eu só posso ficar até as 4, tá? Não sei se tu... Nossa, que menino chato. Vou lá. Tem o acampamento Farroupilha ali pra ir depois. Depois tem um café campeiro lá no CTJ. Uhum. Ah, sim. Não é formada, né? Tá, mas quem é que vai vir amanhã de tarde? Tá. Eu vou ter que ir só pra... Tá. Ah, das 2 às 4 ali, gente, bem... Quer dizer, eu posso ficar até as 4 só, né, Su? Que eu saiba só matemática. Acho que só não, acho que só matemática. Química eles vão fazer depois. A professora falou Na outro. Aliás, né, gente, até queria falar isso, ó. Vai ter aula amanhã, faz tempo que não tem aula sábado, né? Aí no outro, eu acho que é no outro já que vai ter a de química. E aí no outro não tem nada. E depois em outubro, que é, né, o último mês antes do Enem, aula todos os sábados, hein? Mas lembrando que a aula sábado é exercício, tá, gente? Eu quero ver gente aqui daí, né? Tipo, não é Hã? conteúdo. Aqui. Viu? Você conseguiu mais um. Hã? Você conseguiu mais um. Aham. Tá, vamos ver aqui, deixa eu ver. Bruno, agora ele estaria. Tipo, recém aqui, ó. Recém aqui assim, ó. Se ele tivesse dois. Aqui nesses áreas. Tem que morar lá, né? Nossa, demorar muito os outros morados, vocês podiam. Não entendi. Falei como que é morar? Tá, O gente. que tem que encontrar ali? Hã? O que tem que encontrar ali? O X aqui em cima. Ah, era um X ali. Achei que era 7. Teu X é estiloso. Ele é cursivo. Tá, gente, então outro exercício aqui. Um trapézio isósceles. O que a gente disse que é isósceles? Que os ângulos da base são iguais e os ângulos da parte superior também são iguais, tá? No caso, não os 4 iguais, mas que esses 2 aqui são iguais e esses 2 aqui são iguais. E tem que achar o valor da base menor. Vai ter um efeito. A gente tem que ver alguma coisa do ângulo? Não. Mas por que é importante saber que ele é isósceles? Porque que tem a ver com a questão dos ângulos. É uma consequência da questão dos ângulos. Bom, já vou adiantar então. É importante saber que ele é isósceles porque a gente sabe que esse segmento aqui, que eu vou chamar de Y, é igual a esse segmento aqui que eu também vou chamar de Y. Então... O trapézio isósceles ele é igual nos dois lados, então os pedacinhos ele também são iguais, né?
Isso é importante para resolver a questão. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Vai usar pra alguma coisa. Que símbolo. Quero saber, tu usou a fórmula mais importante da geometria? Olha, se eu não usei o sincrono, acho que não. Qual que é a forma mais importante da geometria? Pitágoras. Tá? É. Será? Tá, né? Aí tu estragou, tá? Estragou a brincadeira. Não, já tinha, sim. Pior que eu não tinha percebido isso, tá? E aí? Tá, mas então eu vou resolver então. Olha aqui. Tá bom, então eu vou resolver. Deixa mais tempo. Vou sentar aqui. Pensar nas minhas decisões da vida. Ai. Essa cadeirona aqui da professora. Aqui é 12. Aí tá. Primeira conclusão é essa, né? Se esses dois lados são iguais, né? Então quer dizer que esses pedacinhos aqui, ó, também são iguais. Tá? E aí a gente pode chamar de outra letra. Y. Tá, mas isso aqui tudo não é 12. É 12, isso. Tudo é 12. Eu posso botar 2 aqui, 2 aqui. Não, aí tu tá supondo, né? Não pode supor essas coisas. Tu tem que calcular, entendeu? Aí a questão é como é que tu vai encontrar esse Y aqui, ó. Aí tu olha pra isso aqui, o que tu enxerga aqui, ó? É, né? Teorema de Pitágoras. Isso. É o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que o A é o lado maior ali. Sim, que é sempre, mas é sempre claro. Isso. Não, eu só tô pensando numa forma. Não, mas assim, porque se fosse um retângulo. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é o teu A ali naquele triângulo? 5, isso. 5 ao quadrado, não esquece. Agora tudo faz. Igual a 4 ao quadrado mais Y ao quadrado. Quadrado, não esquece. 4 ao quadrado mais Y ao quadrado. Isso. Pode fazer 5 ao quadrado, pode fazer 4 ao quadrado. Não entendi o que o Celso falou. Só que eu pensei que isso fosse um quadrado, seria um todo quadrado. Isso aí. Agora tu passa o 16 pro outro lado subtraindo. Ei. É Pitágoras, né? Não, o que tu não anotou? Não entendi. Não. Quando vocês passaram a primeira vez, né? Tá, mas ó, o que é o insight ali da questão? Ó, volta lá. Ó, aqui qual que é a moral aqui, ó? Deixa eu pegar o próximo. Sabendo que aqui é 5 e aqui é 5 também, sabendo que é isósceles, então tu sabe que esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Então chama de Y. Então, e tu sabe que o total é 12, né? Então para calcular aquele pedacinho ali, ó, tu vai aplicar o Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tu começou a fazer aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais Y ao quadrado. O Y, primeiro tu vai calcular o Y, depois tu vai calcular o X. Só o X.
Isso aí. Isso aí. Agora... Agora, Eu vou qual que é fazer o aqui, X? eu não fiz essa questão, tá? Eu vou fazer agora, ao vivo. Qual que é o X? Então tá, então a gente sabe Ali, que, agora a que bola esse tá ali, grandão ó. aqui é doce. Na frente do gol. Ó, tu sabe que isso E aqui que esse inteiro é doce 12, vai né? ser igual ao Isso aqui é 3, x isso aqui é 3. Então o que sobra aqui no meio? menos esses dois trechos aqui que a gente sabe que é... Eu já me dei y, né? Menos 2y. E daí... A gente também sabe que aqui tem um triângulo retângulo, né? Né? 4, 5 e o y. Aqui, Ademir, cuidado. E Esse erro aqui, ó. que se eu faço É mais, né? Pitágoras, É mais. seria o y Vai ao 16, quadrado passa mais 4 ao menos. quadrado igual a 5 ao quadrado, né? Será que não é possível inclusive na prova comigo? Porque eu acho que eu sou Não, é que é Vai, sempre desce, assim, né? desce. Os catetos... Normalmente é Tá. esse outro. Porque eu não... Só isso, olha. Eu só comentei que tu fala com cara desse fato. Tá, então y vai ser igual a raiz de 25 menos esse 6, né? Que isso aqui vai ser igual a raiz de 9, que é 3. Ah, mas com certeza tem espaço Então, nessa cabeça esse pra trecho decorar aqui- 3 letrinhas. É 3. Mas lembrar. Tu assiste Então- novela? Assiste? Isso aqui passa a ser Tá. Tu 12 tá igual a assistindo novela x das menos 9 2 agora. vezes 3. Daí isso aqui é tudo. menos 6. Então tu saberia esse menos 6 eu vou passar descrever pra lá somando, vários né? Então fica personagens, 12. a relação entre eles. Então tem lugar pra decorar 3 letras, né, Esse guria? negócio passa somando? Não, isso aqui é somando aqui, desculpa. Porque eu tinha dito que era x menos os trechos. Não, mas é x mais esses dois trechos que era 12. Então eu me embananei. Não faria sentido, né? E daí fica 12 menos 6 igual a x. A gente tem que x é igual a Ó, 6. primeira coisa que tem que entender é que esses pedacinhos tem que ser iguais. Beleza. Você entendeu isso? Sim, sim. Tá? Então, Vamos fazer tem que calcular mais aquele uma dessa pedacinho ideia? ali. Pra calcular aquele pedacinho, tu vai aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Como que tá Que aí essa energia? hipotenusa ao Dá pra quadrado, tancar sin mais ao um quadrado, exercício? Igual a 4 ao quadrado mais Tá y bom, ao hoje é quadrado. muita matemática. Que é isso aqui, daí tem que resolver isso aqui. Dá 25. Só pra dizer 16, que vai passar pra o cá. meu irmão, ele tá 25 agora em menos Rio de 16 dá Janeiro. 9. Y ao quadrado igual a 9. Aí tu acha que é 3. Na verdade, ele foi pra um curso de verão. Aí sabendo que é 3 Daí aqui, ele vai que é 3 voltar aqui, amanhã. sabendo que 12 Mas é passou a tudo, semana lá, o por que isso que ele não sobra aí veio no hoje. meio é 12, que é o total, menos 3. Eu não sei, ele foi pra Rio. Não sei se voltar, mais inteligente. Mais carioca. Ele foi para um curso... Ele na graduação ele trabalhou muito com modelagem de população de jacaré. E daí ele foi para um curso de jacaré, sim. Que pode não parecer, mas matemático ele também... Modelos matemáticos eles se aplicam a muitas coisas. E ele escolheu trabalhar com ecologia. Então ele conseguiu modular como que a população de algum animal evolui ao longo do tempo. Daí no caso dele, a população específica de jacaré, ele depende muito da porcentagem de fêmeas e machos, e daí o que define se um ovo de jacaré vira fêmea ou macho é a temperatura. Então, mudanças climáticas podem influenciar nos nascimentos ou na própria dinâmica populacional. Ele estudava isso. Isso na graduação, né? Mas esse curso de verão que passou lá essa semana era para modelagem oceânica. Então, era para diversos problemas relacionados com... Não sei. Vocês perguntam para ele. Perguntem para ele a semana que vem. Eu até hoje não entendi o que ele foi fazer lá. Eu gostei, tu falou assim, pode não parecer, mas matemática faça alguma coisa de útil. Foi tipo isso. Pode não parecer, mas meu irmão faz alguma coisa de útil. Irmão é assim, né? Se você não fala mal dos seus irmãos, estão fazendo errado. Tá. Vamos lá, a última. É a última do sextou.
Esse aqui não é parede. Não, isso eu acho que dá. Tá. Esse aqui do Christian, não essa. Tá. Essa nem aquela foto que me mandou ontem. Ah, tem que falar de foto do professor. Ah. Peraí, a foto que eu mandei ontem, jogando. E vocês sabem, né, gente? Quem que não vai sextar hoje? Tá, então a gente tem um paralelogramo, tá? Ficou meio torto, tá? Mas, enfim. Isso aqui é um paralelogramo, então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. A gente tem um segmento da base e a gente está pedindo para calcular esse lado. Então, basicamente, você só tem que achar esse outro lado e aplicar Pitágoras. Deixa uns minutinhos aí. Bora lá, bora lá. Mas enfim, quem que não vai sextar hoje? Quem? Hã? Quem é que foi condenado a 27 anos de prisão? Nossa, qual será que é o X aí? É, tu já fez? Tu quer um desafio? Acho que tu tá com cara de que é um desafio, né? Não, mas eu vou te dar um, Giovana. Olha aqui. Não. Vou mudar os Não, números, faço questão, então, tá faço muito questão. fácil. Peraí. Não. Pega pra mim aqui é a prova da URGS de 2023. Não. Peraí. Tá fácil. Pior que eu só peguei de uma lista, não sabia que é a lista. Mas é bom quando... Tem uma questão muito boa de circunferência. Que não é muito difícil, tá? Mas ela é bem trabalhosa. E pode ter ajuda de universidade? Não, vem ali no... Aqui é gabarito, vem aqui. Eu baixei hoje até com um aluno pra fazer. Aqui, primeiro dia. Ah, não é essa, é outra. Essa aqui tem essa aqui que é foda. Ah, tem essa aqui, ó. Essa é boa. Ó. Daqui. Como? Daqui, peraí. O pincha da zona A norte. resposta? Eu não vou fazer. Eu não vi. Vai sim. O que significa esse O? Aqui você tem que usar... o que tu Não, tô tem que falando fazer. aqui, ó. Essa aqui. Tá. O X... Então, eu desenhei tem um triângulo uma retângulo, merda aqui, né? Mas é 2 hexágonos, tá? Aí tu só precisa achar o segmento de baixo. Não, os dois são do mesmo Pitágoras. tamanho. Os dois são é pra ser do mesmo tamanho. Que é ao quadrado. Aí tu tem aqui até aqui. Ó. Só que passa bem no meio ali, né? Tá vendo? Isso aí. Tá me induzindo ao erro, senhor. E tu quer essa distância aqui, do A até o C. E tu só tem que o lado é A. Como é que eu tô perfeitinho? Ah, não tenho números, não tenho nada. Não, as respostas tudo em termos de A ali, ó, tá vendo? Raiz de 3 vezes A sobre 2. Bonitinho. Como assim? É isso aí. Mas é indiferente, porque... Ó, tem 2 Mas é como se fosse hexágonos de lado A. E tu quer saber a distância de lá até lá. Dá repetidinha. Tá, eu vou resolver lá. Eles são regulares? Sim, são iguais. O porteiro pediu pra te mandar uma mensagem autorizando meu namorado a ficar dentro da escola. Tá, gente? De eu mandar uma mensagem? Aí ele disse que o professor foi autorizado. Pra quem? Mas eu nem tenho o número dele. Diz ele que os professores precisam do tempo. Vou mandar ele ficar lá fora. Tá, então ele esse não vai aqui é um deixar nem paralelogramo, botar né? um quartozinho? Ou seja, esse lado daqui em cima tem o mesmo tamanho desse lado daqui embaixo, né? Então esse lado inteiro é 10 e esse aqui é 7, então esse segmento aqui é 3, né? E daí o X, basicamente, a gente fica com esse triângulo retângulo assim, ó. Fica com um triângulo de base de 3, de altura 4, e daí a hipotenusa é X, né?
Pior que eu nem lembro como fazer essa questão. E daí fica... Então Eu lembro que eu x vai fiz ser ano o quê? Vai passado ser... na aula aqui. X quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser 9 mais 16. X ao Boa. quadrado vai ser Bom começo. 25. Bom começo. Então x é raiz de O que 25. tu pode fazer que é pra achar esse lado aqui, se tu tem esse aqui? 5. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tu pode fechar um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Essa aí que é a última, que é uma vez. É que não estão passando as. Eu fiz na base do que um arquiteto faria, né? Tá. Essa foi mais tranquila. Resolver um lado, depois multiplicar para os outros. Também é uma É isso aí? estratégia. Também é uma estratégia que ele falou. Resolver só isso aqui, ó. Né? Tipo, um giro simétrico. Não, sim, tu pode fazer uma metade, achar metade e multiplicar por 2. Tá, vamos. Acabou, né? Tá, vamos. Vamos resolver aquela ali que eu passei. Questão da URGS de 2023. Ó, 2 hexágonos. E a distância daqui... Nossa, que merda de desenho, né? Esse aí tá até bom, né? O outro que tinha que dar um lado dele. Tá, é isso aí que tem. E aí tu tem que sabe que o lado é A e quer calcular essa distância aqui de A até C. Tá? Questão de... Eu não sei se dá pra considerar uma questão difícil, mas com certeza fácil não é. Então, primeira coisa, aqui também é A. Os dois hexágonos são regulares, todos os lados são iguais. Então ali aqui é A e aqui é A. Outra dedução, né, que se o ângulo interno, né, de um hexágono é 120 graus, o ângulo externo é 60 graus. Logo, isso aqui que está aqui no meio também é um triângulo equilátero. Então aqui também é A. Tá? Então, para achar essa distância aqui, ó, eu posso ver isso aqui, ó. Fazer um triângulo, retângulo, onde esse lado aqui é 3A, e esse lado aqui é o meu X que eu quero descobrir. E só resta saber agora, aqui está encaminhado, é um Pitágoras que eu vou fazer, né? Só que eu preciso saber esse lado aqui. Que é essa distância aqui, ó. Tipo, é a altura, né, de um hexágono. Tá? O que é, ó? Lá o hexágono tem, né, triângulos equiláteros dentro dele. Ó. Tem aqui, né? Tem triângulos equiláteros dentro dele aqui. O que é a distância lá de um ponto até o outro do hexágono? Não, o que é essa distância aqui? Não é a altura desse triângulo equilátero e outra altura desse outro triângulo equilátero? Então são duas alturas do triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero, caso não esteja decorado, tem que fazer lá a dedução do triângulo equilátero com Pitágoras. Um lado é L, outro lado é L sobre 2, a altura.
Daí fica L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, blá blá blá, faço tudo lá, para chegar em L raiz de 3 sobre 2. Altura. Então esse lado aqui do triângulo retângulo. Tchau, tchau, cara. Valeu. Essa distância que eu quero aqui, ó, é 2 alturas do triângulo equilátero que compõe o hexágono. A altura do triângulo equilátero é lado, que é o que eu chamei de A, vezes raiz de 3 sobre 2. Eu vou multiplicar por 2. Que vamos cortar, inclusive. Aí vai ficar o que eu quero ali, que é x ao quadrado, igual a vezes raiz de 3 ao quadrado, mais 3a ao quadrado. De novo, como eu falei aqui, Pitágoras resolve quase tudo. Mesmo uma questão considerada de médio para difícil da URGS. Isso aqui é uma prova vestibular da URGS, tá, gente? Isso que nunca vai aparecer no Enem, né? Assim, eu acho que tem poréns, né? Porque a prova da URGS, apesar de ter essas questões mais difíceis, ela é muito mais rápida, né? Muito mais prático. Tem aquele monte de texto, assim, um monte de conta pra fazer. É diferente, né? É diferente. Pô, a prova do Enem tem questões fáceis, são 45 questões, com texto, com conta grande, né? E tá, só resolver isso aqui. Lembrando, ó, né, uma multiplicação ao quadrado, o quadrado vai para os dois. A ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado fica só 3. E aqui fica 3 ao quadrado, que é 9, vezes A ao quadrado. E aí vai dar 3A ao quadrado mais 9A ao quadrado, é 12A ao quadrado. Então fica x ao quadrado igual a 12A ao quadrado. X é a raiz quadrada de 12A ao quadrado. X é a raiz de 12 vezes A. E 12 é 4 vezes 3, né? E 4 é 2 ao quadrado. Então isso aqui dá x igual a 2 raiz de 3 vezes A. E essa é a resposta. Tá, questãozinha da URGS. O que a gente usou? A gente usou hexágono, né? Primeiro, para deduzir que essa coisinha do meio aqui também era A. Para deduzir que então aqui tudo tinha 3A. Aí eu tive que entender que isso aqui era um triângulo retângulo. De novo, a gente sempre vai achar triângulos retângulos, né? Porque o ângulo de 90 graus é o ângulo dos mais comuns, né? Que é esse ângulo aqui, inclusive. E aí, sabendo o triângulo retângulo, a gente sabe Pitágoras. Então, né, para achar aquele x que eu queria, eu precisava saber os outros dois lados. Esse aqui eu já sabia que era 3A, precisava achar esse lado aqui, aí eu tinha que deduzir que essa distância aqui, ó, é a 2 alturas dos meus triângulos equiláteros que estão aqui dentro, né? Eu fiz aqui, ó, tem 6 triângulos equiláteros, tem uma altura aqui, outra altura aqui. Então, a distância, a altura do hexágono são 2 alturas do triângulo equilátero. Que é 2 vezes isso aqui, o resto foi álgebra. Tá? Que eu ia pensar. Não, tava muita baguncinha aqui, muita... Ah, tá fácil. Não, tá bom, tá, mas tô brincando contigo, tá ótimo que tu consegue visualizar isso. Só é isso aí, né? Tem questões difíceis. Ai, nossa, você tinha que aproveitar isso aqui. É? Você tem que aproveitar isso aqui. Não, Eu posso fazer a peça. com certeza, com certeza.